E nesta terça-feira, o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, concedeu liberdade provisória a mais 72 manifestantes do 8 de janeiro. Na segunda-feira, 90 pessoas já haviam sido libertadas depois de 7 meses na prisão. 128 pessoas continuam presas. 49 foram detidas entre os dias 8 e 9 de janeiro e 79 em operações realizadas pela Polícia Federal ao longo dos últimos meses. E a gente começa a nossa rodada de comentários aqui em Oeste Sem Filtro, dando as boas-vindas a Cristina Grêmio. Cris, muito boa noite. Hoje, então, o ministro Alexandre de Moraes liberou mais 72 manifestantes. Ontem foram 90 pessoas liberadas e 128 ainda permanecem presas no Distrito Federal. Boa noite, Cris. Tudo bem, Paula? Boa noite para você, Ana Paula, Silvio, Augusto. Boa noite para nossa audiência. A gente vê essas notícias e quase não tem mais reação, né? Porque isso chegou a números estratosféricos a ponto do superintendente da Polícia Federal se vangloriar dizendo que mandou um funcionário comunicar ao Guinness Book que ele, com apenas 8 dias de serviço, prendeu 2.000 pessoas no mesmo dia. Como se isso fosse mérito, né? Prender pessoas inocentes, sem provas, sem o devido processo legal, sem o trânsito em julgado, né? Sem materialidade, sem individualizar a conduta, presas e sendo julgadas no foro errado, num inquérito ilegal, enfim, cheio de inconstitucionalidades. E aí a gente ouve esses julgamentos de baseada, a gente ouve, né, por lotes, e de repente soltou mais dezenas de presos, mais outras dezenas de presos, e parece assim tudo mais do mesmo. São vidas humanas, são 7 meses perdidos de vidas humanas, de adultos que poderiam estar trabalhando, que poderiam estar tratando suas doenças. Tem muitos doentes nesses 2.000 que foram presos lá em janeiro, tem muitas pessoas de idade, tem gente que perdeu pai e mãe por depressão, por se entregarem à tristeza de ver um filho preso, não puderam sequer ir aos velórios, aos enterros do pai ou da mãe. Alguns perderam pai e mãe. Agora estão surgindo entrevistas, né, depoimentos. Eu mesma já fui procurada por alguns desses presos que vão sendo soltos e estou tentando entender a situação de cada um para ver se não é expor demais, porque eles querem muito falar. Denúncias de tortura, de maus tratos, de deboche, de acusações, de aberrações, tipo vacinas impostas a pessoas que sequer poderiam tomar aquelas vacinas, algumas pessoas que já tinham tomado. Então é muita tirania sendo jogada sobre pessoas, de novo, repetir, inocentes. Não há provas em relação a essas pessoas. E aqui a gente não está falando dos vândalos, é que vândalos, primeiro, não poderiam estar presos 7 meses, não é essa a pena para crime de vandalismo no Brasil, e poderia ser se eles tivessem sido julgados, não foram. Então tá tudo, absolutamente tudo errado. E eu falei de tempo de vida, né, que foi perdido, de pessoas que perderam empregos, que perderam parentes, tempo que não volta mais. Tem muitos desses que têm filhos pequenos. A gente já comentou aqui semanas atrás daquela mulher que foi solta e um reencontro emocionante ali com 2 filhos pequenos, um de 6 e outro de 3 aninhos. Uma criança de 3 anos que ficou 6 meses sem ver a mãe, é 1/6 da sua vida perdida. É muito tempo. É o mesmo que para uma pessoa de 60 anos, uma década tivesse sido perdida. Então, quem vai repor o abalo psicológico, os traumas, todas as perdas financeiras que essas pessoas tiveram? Porque o Brasil vai precisar indenizar essas pessoas no futuro. E a gente vai falar mais para frente, os ministros continuam debochando da cara de todos os brasileiros, não só dos presos políticos, de todos. Mas em relação aos presos políticos, é demais o que está acontecendo. Não importa quantos eles soltem, nunca vai reparar essa dor de tamanha injustiça cometida contra o Brasil, contra o Estado de Direito, já que eles gostam tanto de falar que defendem a democracia, tamanho ataque à democracia brasileira. É isso que eles fizeram. Ana, boa noite. Aí foram quase 2.000 pessoas presas em razão dos atos do 8 de janeiro, 128 permanecem presas e vários juristas apontam uma série de ilegalidades, né? Assim como a Cris também apontou em relação a todos esses inquéritos que tramitam no STF e também em relação a essas prisões, como, por exemplo, a falta de individualização das condutas e também a questão da falta do foro privilegiado dessas pessoas que estão presas e sendo julgadas pelo Supremo. Boa noite, Ana.
Boa noite, Paula. Boa noite, Cris, Silvio, mestre Augusto. Muito boa noite à nossa audiência maravilhosa. Esse relato da Cris aí é gravíssimo, gravíssimo. Eu acho que a gente não pode nem falar está tudo errado, porque o está tudo errado nem aplica mais à nossa realidade. A Cris trouxe um relato gravíssimo, vacinas sendo impostas a esses presos que não tiveram o processo legal respeitado, o direito à ampla defesa, a tipificação de crime ou a individualização de crime, sendo submetidos a chacotas, perdendo, não podendo comparecer aos velórios de pais, de mães, as perdas psicológicas também, essas serão provavelmente ficarão para sempre na vida dessas pessoas, não apenas dessas pessoas que estão presas, Paula, mas dos entes queridos, dos familiares, dos filhos pequenos que estão sem mãe, que estão sem pai, e o que os familiares dizem para essas crianças, o que essas crianças escutam nas escolas, o que essas famílias passam diante da sociedade, dos vizinhos, de onde eles moram, o que as pessoas falam sobre os entes presos. Olha, Paula, é inacreditável, né? O lote, como o brasileiro ele está sendo tratado como gado, como animal. 90 hoje, 72 pessoas soltas amanhã. Mas que liberdade é essa? Que liberdade é essa sem devido processo legal, como nós falamos, respeitado, mas com tornozeleira eletrônica? As pessoas vão poder ter uma vida normal com tornozeleira eletrônica? Quantos relatos nós já ouvimos de pessoas que têm medo, pânico dessas tornozeleiras eletrônicas, de apitar se andar um quarteirão da sua própria casa? Então essas pessoas continuam confinadas em prisão domiciliar, com medo de fazer uma feira, de ir no shopping, no supermercado, com medo daquele aparelho começar a apitar, passar vergonha. Ontem nós falamos que nessa decisão do Alexandre de Moraes, ele disse que uma das condições para a liberação dessas pessoas seria o não contato, não ter contato com pessoas que estavam nos protestos. Como essas pessoas vão saber quem estava ou não nos protestos? Se os próprios advogados sequer têm acesso aos autos, eles não têm acesso aos detalhes do que seus clientes estão sendo julgados, acusados, investigados. Está tudo errado, Paula. Essa realidade no Brasil hoje é uma realidade muito triste e eu vou repetir o que eu disse ontem. O nome disso é tortura psicológica, não tem outro nome. Falamos sempre aqui que nós sempre vamos defender o rigor da lei, a prisão aos vândalos, aos criminosos, mas essa tortura sem precedentes no Brasil, a que está sendo submetidos pessoas inocentes, presos políticos, isso vai ficar marcado na história e os nomes das pessoas que estão aí colocando essa tortura em plena luz do dia para todos nós assistirmos, esses nomes também não serão esquecidos.